E você falou uma frase recentemente no podcast lá do Bahia Notícias que é muito real. Eu não acredito que as pessoas vão ser substituídas por inteligência artificial. Eu acredito que as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial vão ser substituídas por aquelas que sabem. Mas quando a gente pensa que a gente tem que produzir um conteúdo que seja relevante, essa palavra relevância, ela também nos pauta bastante. A gente olha para o que a gente tem que produzir, para a seleção, a escolha do que é notícia, porque a gente tem milhares de notícias acontecendo no país da gente o tempo inteiro e no mundo também. Então, quando a gente escolhe a notícia, a gente vai falar do que aconteceu no mundo, a gente fala do que acontece aqui. Eu ia fazer um paralelo que, na rádio, quando você decide que vai falar alguma coisa, todo mundo que escolheu ouvir a rádio naquele momento vai ouvir. Não tem um filtro, não tem um intermediário. Já no Instagram do Bahia Notícias ou da Antena 1, você decide publicar, alguém decidiu seguir, mas quem define se uma coisa vai chegar na outra, ou seja, se aquele conteúdo vai chegar no público, é o algoritmo da plataforma, seja Instagram, seja Facebook, seja Twitter, enfim, quaisquer dessas plataformas. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival. Olá, olá! Estamos começando aqui a segunda temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival organizado pela BMP. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Olá pessoal, estamos aqui reunidos em mais uma edição do Screencast. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do mundo, quiçá da Bahia, como se diz na Bahia. Olá, olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Eu sou o Lucas Reis, atual presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e a gente está começando uma nova temporada desse podcast, e nessa temporada a gente vai falar só das principais tendências que estão sendo apresentadas nos grandes festivais de inovação ao redor do mundo. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito próximo de todo o mercado publicitário, o mercado de jornalismo, que são as principais tendências para a indústria de mídia e de informação, ou seja, para a publicidade e jornalismo, que foram apresentadas no SXSW, o South by Southwest, por Amy Webb, que é a palestrante mais esperada de todo o ano no SXSW, e aqui comigo eu tenho duas mulheres maravilhosas que vão discutir essas tendências. Eu tenho aqui a Rebeca Menezes, que é editora no Bahia Notícias e apresentadora da rádio Antena 1, e eu tenho também Rebeca Lírio, que é gerente de estratégia de produtos digitais na Rede Bahia, que é a afiliada Globo aqui no nosso estado da Bahia. Antes de a gente entrar no assunto, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, inclusive já fizessem aí algum spoiler sobre o que é que vocês acham sobre inteligência artificial, se já estão usando ou não. Como são duas Rebecas, é até difícil seguir ordem alfabética. Então eu vou começar aqui da esquerda para a direita e pedir para a Rebeca Lírio se apresentar primeiro. Bom, atualmente eu tenho esse desafio de gerenciar os ativos digitais e produtos da Rede Bahia. E seguindo todas as tendências de mercado, como não utilizar inteligência artificial nessas rotinas? Então, além desse desafio, também sou palestrante, também ministro alguns cursos e palestras. E nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial ela surge como um recurso otimizador, inclusive das nossas funções e das nossas atividades. Então, já dando um spoiler um pouquinho do que a gente vai trazer nesse momento atual, é assim que eu me encontro e é assim que ela começa a fazer parte do meu dia a dia. E você também tem uma passagem pelo mercado de agências de publicidade. Sim. E tem uma consultoria focada em comunidades? Isso. Atualmente, a gente está focado nos estudos de comunidades digitais. A gente vai falar um pouquinho aqui nas nossas perguntas, porque é algo que eu acredito muito e é algo que a IA nos ajuda, mas que não pode fazer por nós. Então, olha aí, alguma coisa que a gente ainda pode e precisa se desenvolver. E sim, tem uma vasta experiência no mercado publicitário, que acho que é o que me traz uma consciência estratégica muito interessante para esses desafios que se apresentam quase que diariamente para a gente. E agora vamos conhecer melhor Rebeca Menezes. Pois é, eu sou editora do Bahia Notícias, apresentadora da Antena 1 Salvador, que chegou há menos de um ano aqui em Salvador, mas já tinha passagem pela Salvador FM também. Eu sou de Porto Seguro, vim aqui para Salvador para estudar jornalismo e acabei abraçando esse mercado, virou de fato
algo que é minha paixão. E sobre inteligência artificial, não posso nem dizer que é uma tendência, já é uma realidade nas redações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente já utiliza um pouco lá no Bahia Notícias, e cada vez tem surgido mais plataformas, mais alternativas para a gente inserir essas tecnologias na nossa produção de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, traz uma série de desafios, inclusive muito preocupantes, quando a gente fala de comunicação, especialmente de jornalismo. Então, acho que a gente tem muita coisa para debater aqui hoje. Eu vou seguir contigo, Rebeca, justamente para a gente explorar esses pontos. A gente vai falar de tendências de maneira geral, e todo mundo, né, já falou sobre inteligência artificial, porque passou a ser uma grande influência em tudo que está sendo inovador em várias áreas, inclusive na nossa área de mídia de informação. E quando a gente vai para a produção de conteúdo, o que os especialistas falam é que a inteligência artificial vai ser cada vez mais ativa na produção dos conteúdos, na produção das notícias. E aí tem uma discussão sobre, primeiro, se isso é ético. De fato, eu vi uma expressão que é a internet morta, que a gente chegaria num momento em que todo o conteúdo feito online não seria mais feito por pessoas. Então, seria robô escrevendo para robô ler. Segundo, os riscos desse conteúdo não ser verdadeiro, a gente deixar de ter essa figura humana que faz uma revisão e tudo mais. Então, primeiro eu queria saber se você concorda que o protagonismo será tão grande e se você acha que isso já está acontecendo ou isso é uma tendência ainda de médio e longo prazo. Eu acho que já é uma realidade nas redações, mas ainda há muito a ser explorado em relação à inteligência artificial. As redações, as gestões principalmente, ainda estão tentando compreender quais são as melhores plataformas, quais são os melhores usos, e o que entra nessa questão de ser ético ou não, de ser viável ou não quando você fala de conteúdo jornalístico. Então a gente tem, e você falou uma frase recentemente no podcast lá do Bahia Notícias que é muito real. Eu não acredito que as pessoas vão ser substituídas por inteligência artificial. Eu acredito que as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial vão ser substituídas por aquelas que sabem. Porque a gente já tem, por exemplo, no Bahia Notícias, que é um veículo de comunicação, um dos maiores do estado e do Norte e Nordeste, mas que tem uma estrutura que não é de uma empresa de grande porte, como a Rede Bahia, por exemplo. E a gente já tem diversas plataformas de inteligência artificial que a gente já utiliza quando a gente fala de estratégia de comunicação, de produção de notícias. Então, por exemplo, a gente já usou isso nas eleições de 2024 com uma plataforma chamada Pinpoint para reunir todos os planos de governo dos candidatos a prefeituras aqui do estado, dos 417 municípios, e a gente conseguiu mapear quais planos de governo falavam sobre temas específicos, sobre meio ambiente, sobre educação, sobre saúde, sobre saneamento básico. Então, a gente conseguiu fazer esse mapeamento e descobrir quais eram os principais temas abordados, quais eram as principais preocupações desses gestores aqui da cidade. Tem uma outra plataforma que a gente tem utilizado, que ela identifica quais são as melhorias de SEO que a gente consegue utilizar nas matérias para que elas alcancem. Tenho certeza que vamos falar de algoritmo daqui a pouco, que é o terror de qualquer redação, qualquer veículo de comunicação hoje. Mas ela consegue identificar o que consegue trazer melhores resultados para o algoritmo de pesquisa do Google, quais são os melhores resultados para redes sociais, quais são as matérias que têm mais potencial nas redes sociais, quais são sugestões de lead, de palavras-chave, de tags que você pode utilizar. Então, isso já está sendo utilizado. Só que, por outro lado, a gente tem o lado negativo disso. Então, primeiro, identificar quais são os usos seguros dessas plataformas, porque, como você bem cita, Lucas, a gente tem plataformas que são criadas por humanos, e que tem falhas e elas ainda estão sendo treinadas. Então, essas plataformas ainda entregam informações erradas, informações equivocadas, informações sem contexto. Então, você pode ter uma informação gerada numa inteligência artificial que não seja realidade. E aí vem a importância da pessoa física, do jornalista, sobretudo, para identificar se aquilo ali faz sentido, identificar se aquilo ali é verdade. É um processo de apuração, que é o original do jornalismo, mas é feito de uma forma diferente. Ao invés de você buscar aquela informação na fonte original, você vai ter a facilidade de ter um resumo gerado pela inteligência artificial e você vai buscar a confirmação daquela informação. Excelente. Essa sua fala, Rebeca, achei excepcional, porque, em geral, uma pessoa média
Pensa, como existe o ChatGPT, eu posso pedir para o ChatGPT escrever uma matéria e não vou precisar de jornalistas. E o que você está dizendo aqui num veículo profissional não é por aí. Eu estou usando a inteligência artificial para fazer com que o jornalista possa fazer algo que ele não poderia fazer, por exemplo, analisar plano de governo de 417 municípios, cada município com 5, 6 candidatos, seria impossível, humanamente impossível. Com a inteligência artificial você passa a ter uma fonte de pautas ali quase que infinita. Quem citou mais a palavra tal, quem entende mais para falar sobre segurança ou para falar sobre assistência social, enfim, isso te dá insumos para pensar a pauta. E nessa parte mais técnica do digital, do SEO, muitas vezes uma estrutura pode não ter um especialista em SEO, mas você pode ter inteligência artificial ali que vai te trazer os insumos para que você possa fazer o seu trabalho melhor. Então, não é sobre substituição, é sobre um deslocamento ou uma potencialização, né? Fazer coisas que não fazia antes. Né? Tem 2 exemplos que, para mim, provam isso que eu estou falando, que é o seguinte. Tem um site chamado OneFootball, que ele é especializado em futebol. Ele é um site alemão, mas que tem sites em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. E eles começaram a usar a inteligência artificial para traduzir matérias originalmente publicadas em outros países para o português. Inclusive, quando você acessa as matérias, tem lá, esse texto foi traduzido por inteligência artificial e mostra qual é o site original de onde essa informação veio. Mas eu conversava com um jornalista que trabalha no futebol, ele falou o seguinte: todas essas matérias que são traduzidas, elas passam por uma checagem de um dos jornalistas da equipe, porque você tem textos que eles são traduzidos tão ao pé da letra que eles perdem o sentido. Então, tem uma expressão utilizada na Inglaterra que é o jogador é Brazilian International. Por exemplo, Vini Júnior é um Brazilian International porque ele é um jogador que também atua na seleção brasileira. Isso, quando você traduz para o português, não faz sentido nenhum. Então, é um brasileiro, se você pega uma matéria e fala assim, Vini Júnior, um brasileiro internacional, a pessoa vai falar, o que é isso? Então, essa checagem, essa correção das informações ainda é necessária. E o segundo caso é um caso pessoal. Eu viajei com minha mãe para Fernando de Noronha. E ela já é idosa e pesquisou no Google. Idosos precisam pagar a taxa de turismo para entrar em Fernando de Noronha? E o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, colocou lá, idosos não precisam pagar essa taxa. Só que logo embaixo vinha o link oficial da gestão de Fernando de Noronha, e quando você entrava, estava dizendo que precisavam pagar. Então a gente ficou, olha mãe, precisa pagar no site de Fernando de Noronha, está dizendo que precisa. Mas o Google disse que eu não preciso. Mas o site de Fernando de Noronha disse que... Mas o Google disse que eu não preciso. Ela não pagou, chegou lá, teve que ficar na fila para pagar, porque ela acreditou mais na inteligência artificial do Google do que no próprio site de Fernando de Noronha. Então isso está criando esses desafios também, porque as pessoas estão acreditando plenamente na inteligência artificial quando a gente sabe que não é tão simples assim. Eu vou voltar já para falar tanto sobre essa questão até ética do uso da inteligência artificial. Você falou que o site alemão ele deixa claro quando a tradução é feita por inteligência artificial, e uma discussão que eu vi é se o jornalismo, quando usa a inteligência artificial, seja para revisar texto ou para fazer uma primeira versão e tal, você também deveria dizer, e essa importância da supervisão, da validação humana. Mas antes disso, quando você estava falando, Rebeca Menezes, sobre porte de empresa, e aí você citou a Rede Bahia como empresa de porte maior, só que tem um trade-off, né, Rebeca, Lírio? Quando você é menor, às vezes você tem uma maior flexibilidade de experimentação. Quando você é maior, você tem mais recurso. Por outro lado, você tem mais travas, o jurídico está mais presente, o custo até para fazer isso é um custo muito maior, a governança. Então, como é que está sendo numa estrutura que tem 40 anos, Rede Bahia, e que tem, sei lá, quase 1.000 pessoas no estado inteiro, a adoção disso com um olhar mais específico para a área do marketing e de jornalismo mesmo? Acho que o mercado como um todo, falando de mundo, ele passa por desafios de adaptação. Nós estamos celebrando, inclusive, nesse mês de março, esses 40 anos, e acho que a própria evolução da empresa e da construção, que veio muito pautada pela televisão, sendo uma afiliada da Globo, e nós temos esse destaque como maior afiliada, a gente se destaca nesse conglomerado quando a gente fala de Globo, do mercado das afiliadas, mas também é uma responsabilidade muito grande em sempre estar se modernizando. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que é como a Rebeca bem trouxe, né, já é uma realidade. Talvez nem tanto para pessoas que não trabalhem na mesma área que a gente, ou que não estejam no dia a dia tão focados no que a gente faz, mas a gente já sabe que na nossa realidade isso já é corriqueiro. Acho que o que a gente entende muito quanto empresa é como a gente vai utilizar esses recursos disponíveis
para que ele fomente uma tecnologia interessante dentro da empresa com mais velocidade, dando apoio ao funcionário. Então, a gente tem algumas iniciativas internas, como capacitações, a gente faz eventos internos onde a gente estimula que o funcionário ele estude, ele pesquise. A nossa própria convenção de negócios já vem tratando disso nos últimos 2 anos, né? No último ano, inclusive, com protagonismo maior. Então, a gente teve especialistas focados nisso. A gente tem alguns direcionamentos quanto empresa para olhar para novas avenidas de negócio, novas oportunidades, né? Que acho que é um convite, até para você ser sempre relevante, você tem que acompanhar o que é que está acontecendo. Então, nós temos squads separados que olham para esses pilares. A gente também tem um olhar muito atento para a tecnologia de uma forma ampla e a inteligência artificial faz parte disso. Quais são os nossos dificultadores, né? Pessoas que têm muito tempo acostumadas a trabalhar de determinada forma precisam revisitar essa logística de trabalho. Então, precisam também estar abertas. E aí nos bastidores, quando a gente falava aqui do apoio do time do RH, né, quando a gente fala das capacitações, elas são muito importantes. Porque é natural, né? Algumas pessoas vão reagir de maneira mais afetiva e vão se mobilizar e gostam de tecnologia e vão correndo logo aprender como é que funcionam determinados recursos e outras não, vão querer ali primeiro entender, talvez sejam um pouco mais conservadoras. Então, é muito interessante quando a gente olha para uma empresa com um porte um pouco maior, porque você tem acesso muitas vezes também a informações que elas estão vindo de outros locais e que chegam muitas vezes através da nossa, por sermos afiliadas, mas também nos traz o desafio de fazer isso em larga escala. E aí, estrategicamente, nós temos tido algumas iniciativas começando por áreas. Então, a gente falou um pouquinho agora sobre essa avenida de negócio onde a gente olha para a tecnologia, mas a gente tem também, fazendo parte da nossa rotina, assim como a Rebeca também trouxe, o uso dessas inteligências artificiais para atividades corriqueiras. Não serei repetitiva, porque a gente está muito na mesma linha, mas a gente também tem ousado um pouco em trazer a inteligência artificial para projetos que são tradicionais. Então, esse ano, o nosso carnaval ele foi histórico, a gente teve números absurdos que nos deixaram assim, muito orgulhosos. E a inteligência artificial fez parte dessa construção quando a gente olha, por exemplo, para os 40 anos de Axé, onde a gente teve que se debruçar para contar um pouco essa história. Fizemos um documentário belíssimo que foi ao ar com uma reportagem especial. E, para nossa surpresa, ele teve uma repercussão tão grande, tá na Globoplay, para quem quiser assistir. Tivemos algumas reprises ao longo da nossa grade de programação, porque a gente teve o ícone Luiz Caldas, que ele é o pai do nosso axé, junto com tantos outros artistas relevantes, mas ele é muito emblemático. E ele, diante do roteiro que a gente criou, feito por um humano, ele se encantou pela ideia criativa, e aí eu acho que a gente traz um pouquinho esses pilares, né, da inteligência artificial, que nos traz os recursos, mas o humano para olhar, para supervisionar, como você trouxe, mas também para gerar um insight. E ele disse, não, eu quero construir, né, eu aceito participar, o documentário ficou belíssimo, só que a gente recriou, por exemplo, algumas cenas que aconteceram lá nos idos de quando ele lançou o Fricote, com um dos artistas que já morreu, que é o Paulinho Camafeu. Então, a gente utilizou a inteligência artificial para reproduzir essa voz, a gente utilizou a IA para poder recriar momentos, a gente animou imagens, demos os créditos, falando um pouco sobre essa ética, sobre o direito de uso. A Rede Bahia ela é muito cautelosa com isso. Quando a gente fala de fontes, antes de dar uma notícia, a gente checa milhares de vezes. E às vezes, para nós que somos, né, nativos digitais, a gente fica naquele desespero de, poxa, a gente está com furo da notícia, vamos dar logo, e a gente não faz. Tem uma checagem muito criteriosa, mesmo que isso implique nós não sermos o primeiro, né, para falar sobre algo, apesar disso acontecer com a velocidade muito grande, muitas vezes a gente consegue, que tem essa questão do ineditismo, que para a gente é importante. Mas a gente também tem essa responsabilidade muito grande. Então a IA, com tudo isso que eu contei aqui, ela perpassa todas essas fases. Então eu acho que é muito interessante a gente ver as aplicações desde o momento que a gente faz, como a gente falava aqui também nos bastidores, um processo seletivo, desde o momento onde a gente seleciona uma equipe, onde a gente usa a IA para nos apoiar em processos burocráticos, inclusive do jurídico, como você trouxe, né? Porque geralmente são mais morosos, tendem a ser mais detalhados, porque precisam, né, de todo um arcabouço para que eles estejam ali estruturados. Então, aí ela também nos ajuda. O nosso jurídico já faz uso de alguns programas também para poder organizar minimamente esses processos. Mas também no processo criativo. A gente vê uma entrega tão interessante como o Carnaval, com um documentário, um projeto especial tão bacana, onde a gente pode trazer para o público essa reconstrução de memórias. Então, eu acho que é muita gente entender como é que a gente caminha em paralelo. Como é que a gente vai entendendo esses desafios e contornando esses desafios de maneira que a gente entregue algo para o público que seja fidedigno, que seja interessante, que seja real. E que nós, como humanos, muitas vezes não conseguiríamos realizar. Eu não conseguiria reproduzir a voz exata daquele artista se eu não tivesse tido recurso. Então a fala ela fica ali com
quase 2 minutos, mas a gente teve mais de 10 horas de áudio. Então, o humano precisou atuar, usou a inteligência artificial com o critério e o olhar dele. Então, qual é a fala que eu vou retirar? Como é que isso vai ser real? Como é que eu conto essa história? Vou depois fazer uma pergunta sobre Muitas coisas. sobre direito autoral É também, complexo, é porque um assunto vai vai puxando levando a outro, outra, né? exatamente, porque exatamente. a tecnologia, na verdade, ela é transversal. Então, eu estava falando com a minha sócia recentemente que falar que algo é feito com inteligência artificial é que nem dizer que você faz algo na internet. Assim, é natural, é óbvio, a ferramenta está se tornando cada vez mais padrão. E aí, quando Pra a gente gente. entra, está Né? se tornando. Exato. Ainda não é o padrão. Agora, esse processo tem sido acelerado também pelas próprias Big Techs, Sim. porque eu fui para o lançamento da Samsung aqui em Salvador, e o foco deles da nova linha S era a interlocução e a facilidade de você acionar a inteligência artificial no celular. Então, com um toque, você conseguia vincular a pesquisa automática do Google para você mandar pelo WhatsApp e você já adicionar uma coisa automática na agenda. Então, isso também tem entrado na vida das pessoas de uma forma muito acelerada, às vezes até sem que as pessoas entendam como funciona e como usar, né? Quando vem, já estão usando. Exato. A grande novidade do iPhone 16 foi a Apple Intelligence, foi o uso de inteligência artificial, né? E eu sempre falo que até 2022 a aplicação de inteligência artificial elas não eram assim publicizadas. Então a gente falava em aula que a Netflix usa a inteligência artificial para fazer uma curadoria dos filmes que são mais relevantes para você, mas a Netflix não dizia isso. Mas a partir de 2022, quando o ChatGPT se tornou muito popular, todo mundo passou a dizer e mostrar que estava usando inteligência artificial, especialmente nos produtos que são mais digitais. Até o próprio Instagram já criou a possibilidade que você possa fazer uma espécie de assistente seu para responder seus inboxes e tal. Mas vamos parar um pouquinho de falar de inteligência artificial, porque não é só de inteligência artificial que vive o nosso setor, a nossa indústria. E vamos falar de uma outra tendência que tem se confirmado cada vez mais, que é essa granularidade da mídia, cada vez mais poder para a audiência de definir o que assistir. Se a gente volta 40 anos no tempo, quando a Rede Bahia surgiu, você tinha uma TV, uma emissora de rádio, um jornal impresso, e basicamente era isso. Quem estava assistindo TV não tinha muito... acho que em 1985 talvez nem existia o controle remoto mesmo. Você tinha que assistir o que estava passando e para você mudar você tinha que levantar e ir apertando o botão. 40 anos depois... Mesmo uma TV precisa pensar na atuação no portal, no streaming, em canais de WhatsApp e Telegram, às vezes canais para cada editoria, na atuação de redes sociais, às vezes também perfis de redes sociais para cada editoria e várias redes sociais, e o consumidor sempre querendo mais conteúdo que seja relevante para ele. Esse desafio de marcas e veículos para lidar com o ecossistema de mídia cada vez mais granular e cada vez uma maior expectativa de personalização, como é que a gente consegue atuar sem perder a relevância e sem ficar louco também? Se Estamos você souber... descobrindo. Sem ficar louco, acho que se alguém descobrir, avise. Ponto 1, não Era pra deixe não de ficar fazer louco, terapia. É importantíssimo. A gente pode, inclusive, começar a falar de saúde mental, você chama a gente para um outro episódio. Eu acho que é super desafiador, e você traz uma palavra nessa sua fala que é o que pauta muito minha construção estratégica lá com o time, e acho que a mentalidade da Rede Bahia como um todo, que é a consciência de que nós somos um ecossistema. Uhum. Então, se a gente olha para o contexto de televisão, né? A televisão ela é completamente diferente lá, vamos falar de 40 anos atrás, entendendo esse marco até que a gente começa a celebrar agora de 40 anos de história de rede e de televisão, né? De TV Bahia. A gente consumia TV de uma forma distinta. Então, hoje você vai no controle da televisão e tem lá os nossos botõezinhos para não direcionar para outras plataformas. Então, isso já encurta a nossa jornada no próprio controle remoto. O que é que a gente vai ver agora no futuro muito próximo, que a Globo já tem trazido de maneira muito recorrente e que o mercado já vem falado bastante, que é a televisão 3.0, que vai mudar também a forma como a gente consome televisão. Então, nós, conglomerado de comunicação, temos o desafio de entender que o consumidor, do mesmo jeito que a internet ela traz essa pluralidade, nós também nos comunicamos de uma outra forma. Então, isso para a gente é muito corriqueiro, a gente produz esse tipo de conteúdo quanto profissional de comunicação, mas o consumidor, muitas vezes, ele não tem consciência dessa jornada. Então, ainda tem muita gente que não entende sobre mídia. A gente está falando do Brasil, que é um país de dimensões continentais, com uma desigualdade absurda. Então, a forma como a gente lida com a comunicação, ela é distinta. E por que eu trago esse parêntese à parte? Porque eu acho que ele é extremamente relevante para quando a gente vai construir alguma narrativa. E há uma responsabilidade muito grande nas construções das narrativas, para a gente, quanto produtor de conteúdo, independente do meio. Eu acho que esse é um ponto super importante.
Mas quando a gente pensa que a gente tem que produzir um conteúdo que seja relevante, essa palavra relevância, ela também nos pauta bastante. Quando a gente olha para o que a gente tem que produzir, para a seleção, a escolha do que é notícia, porque a gente tem milhares de notícias acontecendo no país da gente o tempo inteiro e no mundo também. Então, quando a gente escolhe a notícia, a gente vai falar do que aconteceu no mundo, a gente fala do que acontece aqui. E o baiano, especificamente, ele é também um mundo à parte. Nós temos o nosso linguajar próprio, a gente tem o nosso próprio jeito de se vestir, o nosso carnaval, ele é único. A gente acabou de entrar no Guinness, porque o nosso carnaval, ele é muito particular. Então, tudo isso nos leva ao entendimento de que eu preciso fazer uma comunicação que seja integrada. E quando a gente olha para uma marca, as marcas que são mais maduras, elas já têm essa consciência de que elas precisam investir numa jornada de comunicação e não chegar num veículo e dizer, eu quero comprar televisão. Você vai comprar a atenção daquela pessoa. E aí é onde eu entendo que, entendendo muito um ponto de vista como profissional e como também consumidora, a marca ela precisa entender como se comunicar com aquele público específico e entender que ele vai estar em diversos momentos da sua jornada. Então, ela não compra um espaço publicitário, ela compra o tempo daquela pessoa que vai consumir. O nosso tempo, ele é commodity, ele é extremamente valioso. Então, como é que eu, quanto indivíduo, vou desprender meu tempo para acompanhar determinada marca? Não sei vocês, mas hoje eu escolho a dedo as marcas e os perfis que eu vou acompanhar. Humanamente, porque a gente não dá conta de fazer tudo. Então, respondendo, inclusive, a uma das suas perguntas, nós não damos conta. A gente vai se adaptando. E nesse processo de se adaptar, eu acho que um grande diferencial que nós temos quanto grupo, e olhando para os nossos ativos, sejam eles de televisão, sejam eles ativos digitais, e estes digitais que eu acompanho de perto, é que a gente tem um esforço muito grande para entender a jornada, para entender o que é relevante. Então, quando a gente faz uma venda de um projeto, por exemplo, ele é pensado na necessidade e na dor daquela marca, né? O que é que essa marca precisa resolver? Qual é o problema que ela precisa sanar? Ou qual é a mensagem que ela quer transmitir? E a gente vai construir uma narrativa que seja complementar. Então, na televisão, a gente tem uma abordagem, no digital, a gente tem uma outra abordagem que se conversam, que estrategicamente estão muito bem amarrados e posicionados, mas que de repente vão estar na televisão com um determinado ponto, porque a natureza daquele veículo exige que a gente siga determinadas policies. Quando eu vou para um outro produto meu digital, eu tenho um pouco mais de liberdade, eu trato de determinada temática, olhando, por exemplo, para os criadores de conteúdo. Então eu posso, dentro da minha estratégia, contemplar um mix de mídia, que hoje a gente consegue, dentro do grupo, olhar para todas essas particularidades e oferecer as melhores soluções. Então, o nosso grande esforço hoje é entender aquele contexto para que, a partir dele, a gente sugira o que é que melhor se adequa, sem perder como nossos pilares assim, inegociáveis: estratégia, ética e relevância. E aí, no fim do dia, a gente volta para a mesma palavra, que é o que estava ali no início da sua fala. É um ecossistema de soluções, um ecossistema de entrega, onde a narrativa vai ser pautada de acordo com aquilo que a gente precisa resolver ou que a gente deseja comunicar. Deixa eu fazer uma pergunta que não estava no roteiro. Quando você falou de criadores de conteúdo, influenciadores, um desafio que eu tenho visto, um desafio e uma oportunidade, é que todo veículo de comunicação tem as suas figuras, certo? Então, o jornalista que apresenta o jornal, como Rebeca Menezes que apresenta o jornal na rádio, tem os rostos que aparecem. Isso há 30 anos era ok, todo mundo via ali o William Bonner, mas ninguém tinha chance de acompanhar o William Bonner. Hoje em dia, essas pessoas têm perfis em redes sociais e tal. Por um lado, isso é uma oportunidade até comercial, eu acho, e por outro lado é um risco, porque o que aquela pessoa faz ali no perfil dela pode impactar aquela imagem dela como um âncora de jornal, por exemplo. Como é que vocês enxergam, assim, vocês têm algum tipo de diretriz, o contrato permite, por exemplo, que um Anderson, uma Luana entre numa campanha no perfil pessoal deles, ou isso ainda é um terreno que não está sendo explorado? Ele está sendo visto e a Globo ela tem algumas iniciativas que pautam esse novo mercado. Porque quando a gente fala, né, na nossa pergunta ali anterior, sobre ecossistema, sobre soluções, sobre composição de mídia, a gente não pode negar para onde o mercado está indo. Então, é como se a gente produzisse uma notícia e a gente não entendesse que ela tem que estar no meio digital também. Né? Óbvio que a televisão ela é um canhão, ela tem uma abrangência, porque, mais uma vez, estamos falando de um país onde em muitos lugares não tem internet. A Beca fica à frente de uma operação de rádio, apresenta um programa, ela sabe que tem muitos lugares que também não tem televisão, mas vai ter rádio. A pessoa se reúne ali. Então, o rádio, inclusive, para a gente, tem uma força absurda. Só que quando a gente pensa nessa composição, né, estratégica para passar essa mensagem, a gente não pode ignorar
que essas personalidades que antes eram os apresentadores apenas, e naquele nicho de Globo, né, onde eles tinham ali um horário específico, a conversa ela não termina. Sim. Termina o programa, você tem um QR Code que vai te levar para uma LP ou te leva para um bate-papo dentro de um outro programa. Isso independente da emissora. Na prática, quando a gente fala de comunicação, comum, né? Essa conversa ela vai se estendendo. Então, esse protagonismo que a gente tinha antes ali só na televisão, ele naturalmente vai se expandir, né? Acho que esse é um ponto. Quando a gente olha para apresentadores do jornalismo, a gente tem algumas regras que são importantes, que elas precisam ser seguidas, e que eles têm alguns limitadores pela natureza e pela credibilidade, pela ética, pela imparcialidade que a própria função se faz necessária. Então, há um código de ética extremamente criterioso para todos os funcionários, independente de você estar falando de televisão, ou de você estar falando de rádio, ou de estar falando do digital. E a gente segue isso de maneira muito criteriosa. Acho que esse é um primeiro marco. Dito isto, a gente tem os nossos apresentadores, que têm alguma liberdade, dependendo do segmento, para fazer essas entregas, que seriam entregas relacionadas à marca, semelhante ao que acontece com a Globo, porque são regras mesmo. E tem os jornalistas que têm esse comprometimento e essa imparcialidade, então eles realmente têm algumas limitações que são necessárias da sua própria natureza do trabalho que eles realizam. Mas a gente não pode ignorar a Creator Economy. Estamos falando aqui um pouco de SXSW, de muito do que a gente viu na própria palestra da Amy. E acho que fica muito evidente quando a gente fala de relevância, de ecossistema, de mídias fragmentadas e de tantas outras coisas que a gente não vai abordar aqui, de que eu preciso estar em contato com esse consumidor e com essa marca. Eu preciso gerar uma conexão. E essa conexão ela acontece através da televisão, com certeza, mas não apenas através da televisão. Então, quanto empresa, o mercado inteiro ele está muito atento à Creator Economy. Não estar atento seria estar ignorando uma tendência e a gente precisa olhar para onde as pessoas estão indo, para onde está indo essa atenção, porque o tempo é o mesmo, a gente tem as mesmas 24 horas. Obviamente que quando a gente olha para um cenário de desigualdade, as nossas 24 horas são diferentes do outro, dependendo de onde ele vive, de como seja, isso é inegável. Mas no fim do dia, se a gente faz um recorte, a gente entende que a gente tem ali o mesmo tempo e que a gente está disputando por esse tempo. Então, aonde o consumidor está? Ele está com a televisão ligada, assistindo o jornal, mas ele pode também estar ouvindo rádio, ao mesmo tempo que ele está no celular conectado e está vendo ali alguma notícia. Para a gente isso é corriqueiro. Aí eu vou e entro na rede social, porque em algum momento, em algum ponto dessa jornada, eu fui convidado a estar presente em uma plataforma. É natural que eu veja ali pessoas, porque os criadores de conteúdo eles são pessoas, né, são perfis, e aqueles que estabelecem essa conexão genuína, no meu entendimento, são os que mais se destacam. Então, por que nós, quanto empresa, não estaríamos, né, atentos a isso? Né? Precisamos estar. Porque há um comprometimento com a notícia, há uma necessidade de que esse negócio ele esteja sempre se reinventando, ele seja saudável, ele seja sustentável. E o dinheiro dos anunciantes, ele passa por aí. Exatamente. E aí, mudando o vetor, né, a Rede Bahia começou com veículos tradicionais e acompanhou a indústria indo para veículos digitais de todos esses vários canais. Já o Bahia Notícias nasceu como um veículo digital, nasceu como um blog e foi se tornando um portal e hoje é um ecossistema. E migrou para a rádio, também com a marca Antena 1 e tal, tendo com outros sócios. E isso me faz perceber um incômodo quando eu vou para festivais de inovação. Tem um subtexto na apresentação das tendências que parece que tudo que virá substituirá o que existe. E quando a gente olha a história, a gente percebe que não, tem uma cumulatividade muito grande. As coisas que vêm, elas tendem, em geral, elas convivem com o que já existe. E aí a pergunta que eu queria te fazer, que não está no roteiro, Rebeca Menezes, é um pouco de... Eu imagino que teve uma decisão relevante. Por que ir para uma rádio? Você já tinha uma participação numa rádio e, de repente, decidiram ter uma rádio inteira. Qual é o papel que você vê da rádio, que é um veículo que diziam que a TV ia acabar com a rádio, depois quando a internet surgiu, aí o podcast, o streaming. E não, vocês decidiram no ano passado ir para uma rádio. Qual é o papel da rádio no ecossistema de informação hoje? É curioso porque nosso sócio... Ricardo Luzbel, ele trouxe essa ideia de criar o Bahia Notícias junto com Samuel Celestino, que até então era um articulista ligado ao jornal impresso, e foi o primeiro site nativo da internet aqui da Bahia. Então, a gente teve outros veículos ligados a outros grupos de comunicação, ligados a rádios que já existiam, inclusive a Rede Bahia também foi pioneira nesse sentido, mas foi o primeiro que surgiu apenas vinculado à internet. E de lá para cá, Luzbel sempre teve uma preocupação, que foi abraçada pela equipe, de facilitar o acesso à comunicação, facilitar o acesso à informação. Porque a gente
trabalha, lógico que é um negócio, a comunicação, e estamos aqui falando de empresas, mas a gente tem um papel social muito importante, especialmente veículos que estão preocupados com a credibilidade, que são referência não só porque fazem um trabalho bem feito ou porque as pessoas gostam, mas porque trazem informações que eles sabem que podem confiar. Então, a gente tem que identificar o impacto que a gente tem na saúde pública, levando essas informações para as pessoas, na cobrança de políticas públicas, na cobrança de problemas sociais que a gente ajuda a resolver. E, inclusive, uma das coisas que se fala muito sobre Bahia Notícias é o formato blog que permanece até hoje. Sim. Que, inclusive, para a audiência, a gente fala assim, olha, para a audiência é péssimo, porque você, com um clique, você lê 15, 20, 30 matérias. Mas há essa preocupação de, ok, mas isso facilita para a pessoa que está pelo celular, que ela não precisa ficar clicando, e se a internet estiver ruim, você com um clique só, você atualizou ali uma vez e já consegue ter acesso àquela matéria na íntegra. E quando a Rebeca fala dessa integração com outras redes, a gente fala também disso, de facilitar o acesso e levar a informação para onde essas pessoas estão. A rádio, quando surgiu a televisão, já ia acabar. Depois, quando surgiu a internet, ia acabar de novo. Agora, com as redes sociais, morreu. Só que a gente recebe muitas informações, por exemplo, o alcance da Antena 1 Salvador é muito grande. A gente tem um peso de antena muito alto. Isso permite um alcance em várias cidades do interior da Bahia. E as pessoas começaram a falar assim, olha, que bom que vocês estão com essa rádio, porque quando eu estou viajando, e às vezes eu esqueci de baixar a música, não separei um pendrive, eu vou ouvindo a rádio e vou acompanhando vocês. Ou, eu entrei rapidinho no carro e vinculei ali a rádio, porque não valia a pena você parar para colocar o Bluetooth e tal, só sintonizei a rádio e consegui essa informação que eu nem estava contando, ou então recebi uma orientação sobre o trânsito, que numa plataforma de streaming você não teria alguém atualizando o trânsito daquela cidade, da sua região, ou informações locais. Você não tem isso numa plataforma de streaming. Então você tem a integração e é curioso porque a gente tem, por exemplo, as pessoas ouvindo a rádio e mandando mensagem, apesar da gente ter canais de comunicação diretos com a rádio, as pessoas me mandando no meu perfil pessoal perguntas ou comentários em relação ao que a gente falou na rádio ao vivo. As pessoas... Eu lembro de um documentário de Chico Buarque que perguntaram para ele, o que você acha de você fez tanto sucesso e agora a gente ter tantas músicas e tantos produtores de música. Ao mesmo tempo, ele falou, eu acho maravilhoso, porque quando as pessoas me ouviam, elas só tinham a opção de me ouvir. Ninguém deu opção para elas ouvirem outra coisa, uma música que talvez elas gostassem mais. Então, o nosso papel enquanto empresas de comunicação é entender onde essas pessoas estão e entender que a gente está num mercado extremamente plural. Os jovens não estão se informando mais no Google, eles estão se informando no TikTok. Então, como é que você não vai estar no TikTok? Isso gera um desafio, porque você tem que ter braços milhares, inclusive a gente brinca que cada vez que lança uma plataforma nova no Bahia Notícias, a gente já tem que criar o Bahia Notícias para garantir a marca, para garantir que não vai ter um fake, que infelizmente ainda acontece. A Antena 1 Salvador, antes da gente criar o Instagram da gente, já tinha um outro... A gente criou, segurou o arroba, mas não lançou o Instagram, e já tinha um outro que era fake. Então, isso está cada vez mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, isso permite uma independência. Quando você pensa que essas outras plataformas também são empresas. E elas tomam decisões arbitrárias. E não adianta você reclamar. Por exemplo, o Bahia Notícias foi, por muito tempo, e ainda é, o veículo de comunicação baiano com mais seguidores no Facebook. E a gente tinha uma audiência enorme no Facebook. Mais da metade da nossa audiência vinha da plataforma. De um dia para o outro, eles mudaram o algoritmo. E a gente se viu perdido, falando assim, ok, como é que a gente vai resgatar isso? O mesmo aconteceu com o Google e a Rede Bahia, tenho certeza que sofreu com isso também, porque a gente tinha parcerias com outros veículos enormes, e nacionais inclusive, e durante a pandemia, que era o momento mais crítico que a gente tinha que garantir que as pessoas tinham acesso à informação com credibilidade, a gente viu uma mudança no algoritmo do Google para não considerar mais a credibilidade e o tempo de existência daqueles veículos como principal. Ele passou a considerar a quantidade de acessos
como aquilo que ia ranquear melhor o site. Então você tinha sites criados hoje que tinham publicações sensacionalistas ou até mentirosas, mas que agradavam determinados públicos e explodiam de audiência. Enquanto aqueles veículos que já tinham 15, 20 anos de existência estavam ali lutando para conseguir resgatar essa audiência. Então, nesses momentos, a gente entendeu, olha, não dá para você ficar preso a um veículo. Se você depende só do Twitter e o Twitter sai do ar por uma decisão judicial, você perde. O Instagram tirou a possibilidade de você criar filtros. Tinha pessoas que trabalhavam só com isso e que de um dia para o outro se viram sem emprego. Então, enquanto veículo de comunicação, lógico, você tem que depender da sua plataforma, porque está nas suas mãos. Sim. Então, buscar formas de atrair e de segurar essa audiência e de fazer as pessoas entenderem que elas podem buscar informação direto no seu site. E uma das coisas que orgulha muito a gente, enquanto organização do Bahia Notícias, é que as pessoas sempre falam assim, olha, eu vi em outros lugares, vi no Instagram, vi no Twitter, e fui no Bahia Notícias para checar se era verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar nesses lugares para garantir que a pessoa que não foi buscar a gente também esteja vendo a nossa marca. E isso é importante tanto para acesso à informação quanto para reforço de marca. Você já trouxe aí para a nossa conversa o papel das Big Techs e desse algoritmo, dos algoritmos das Big Techs na distribuição de conteúdo. Eu ia fazer um paralelo que na rádio, quando você decide que vai falar alguma coisa, todo mundo que escolheu ouvir a rádio naquele momento vai ouvir. Não tem um filtro, não tem um intermediário. Já no Instagram do Bahia Notícias ou da Antena 1, você decide publicar, alguém decidiu seguir, mas quem define se uma coisa vai chegar na outra, ou seja, se aquele conteúdo vai chegar no público, é o algoritmo da plataforma, seja Instagram, seja Facebook, seja Twitter, enfim, quaisquer dessas plataformas. E aí uma das tendências que a gente identificou lá no relatório da MWeb é do questionamento dessas Big Techs. E aí tem alguns vetores. Tem um que é mais, digamos, mercado mesmo, então, o surgimento de novas plataformas que, de alguma maneira, burlam esse controle, porque você, assim, na verdade, o seu assistente virtual que vai fazer essa curadoria por você e não o algoritmo do Google, por exemplo. Tem uma questão regulatória de que essas empresas precisem tornar os seus algoritmos mais transparentes. E abrindo um parêntese, quando você tem uma rádio, é uma concessão pública. Então, passou por um processo democrático, alguém pode questionar ou não se isso é justo ou não, mas assim, passou por um processo democrático, as regras estão definidas e você sabe o que esperar dali. Por outro lado, não existe uma regulação do Instagram. Ele pode hoje definir que tal funcionalidade não existe mais e se isso é um problema para você, sofra por isso. Assim, apenas você não tem a quem recorrer. Então, essa regulação, e o Brasil é um dos líderes, e um outro, mais especificamente para jornalismo, é de que essas empresas que consomem os conteúdos que o jornalismo produz, inclusive para exibir resultados em buscas ou para dar como respostas quando você pergunta para a inteligência artificial, que remunere o jornalismo pela produção de conteúdo e não só pela veiculação de publicidade. E aí são muitas questões que até vão mais para o ponto jurídico e legal da coisa, mas queria ouvir, assim, como jornalista, qual você acha que é o impacto dessas Big Techs para o jornalismo, na produção de conteúdo, na distribuição de conteúdo, ao definir o que é que vai virar notícia ou não, porque se algo viraliza, vira notícia, e quem define que vai viralizar não é a população, é um algoritmo de alguma plataforma. Então, voltando para a pergunta, assim, como é que você enxerga esse papel e se você acha que essa tendência deve acontecer, ou seja, de essas Big Techs serem mais questionadas e terem seu poder reduzido, e se você acha que isso seria positivo ou negativo? Eu acho que a gente fica muito preso nessa discussão que já tem alguns anos, inclusive foi intensificada pouco antes da pandemia, de responsabilizar as Big Techs e ficar esperando que eles, enquanto bilionários, cheguem a uma decisão, olha, a gente está preocupado com a população, então eu vou aqui ter esse cuidado e apontar. A gente viu o Facebook, o Instagram, no momento da pandemia, colocando ali, olha, isso aqui indica uma informação que pode ser falsa ou não, mas ao mesmo tempo a gente vê uma mudança de governo nos Estados Unidos que deu mais poder às Big Techs, e eles falavam, sabe tudo aquilo que a gente discutiu de responsabilidade social? Esqueça. Agora a gente não vai ter uma penalização jurídica, vamos dizer assim, e agora a gente não se importa mais, a gente não estava fazendo porque a gente estava preocupado com as pessoas. Então, eu acho que tem que ser um movimento nosso, de enquanto mercado de comunicação, tomar a frente disso e exigir uma regulamentação de responsabilização daquelas pessoas que cometem crimes. Para mim, uma pessoa que diz que um medicamento
serve para uma doença que ela não serve, uma pessoa que diz que uma moeda, uma criptomoeda é ótima e está fazendo especulação, isso é enganar as pessoas. Para mim, aqueles veículos de comunicação que estão publicando mentiras, eles precisam ser responsabilizados. Só que o que acontece muitas vezes é que não há uma legislação específica para esse setor. A justiça, infelizmente, fica perdida nas brechas do que pode e o que não pode. Tem veículos de comunicação surgindo que você não consegue nem identificar quem é o dono, quem deu origem àquela plataforma, quem deu origem àquele Instagram, quem deu origem àquela conta no Twitter. E você fica preso a empresas que decidem ou não se vão entregar aquelas informações, se vão fazer ou não vão fazer. A gente viu esse movimento no Twitter, quando a gente teve a suspensão da plataforma aqui, e a justiça brasileira colocando mais força nesse debate de falar assim, olha, você está no Brasil, então você precisa seguir as regras brasileiras. Mas eu sinto que, às vezes, o próprio mercado de comunicação precisa se unir mais nesse sentido também. De falar, olha, enquanto veículos sérios, regidos por pessoas que estão preocupadas com a credibilidade, com um trabalho jornalístico real, vamos definir aqui orientações. Por exemplo, não há nenhuma definição sobre verba pública para qualquer forma de comunicação. Sim. Então, se surgirem 500 mil sites, o governo do estado, a prefeitura, qualquer empresa pública vai ter dinheiro para investir nesses 500 mil sites? Isso também tem virado um problema para a gestão de empresas de comunicação. Então, eu acho que precisa partir da gente também. A gente parar com essa... É importante que o judiciário debata sobre isso, que o legislativo, sobretudo, para que a gente tenha regulamentações, defina sobre isso. Mas eu acho que também parte da gente cobrar essas respostas e se organizar melhor enquanto estrutura. Você vê, por exemplo, órgãos como a OAB, que luta pelos direitos e pelas regulamentações envolvendo o trabalho dos advogados. Você vê os conselhos federais debatendo sobre isso e organizando essas lutas. E na comunicação eu sinto que, às vezes, a gente fica muito solto. Então, acho que a gente precisa também trazer esse olhar para a gente enquanto mercado e abrir esse debate, porque mesmo as empresas de comunicação estão meio perdidas. A gente falou um pouco sobre ética no uso da inteligência artificial. Não há um debate nosso sobre isso. A gente vai fazendo meio no feeling de o que a gente avalia enquanto empresa, que é importante ou que não é. Mas quem é que vai definir? Quem é que vai orientar o que seria o ideal ou o que não seria ideal nesse sentido? E interessante que o campo da comunicação, pelo menos no Brasil, ele sempre buscou ser autorregulamentado, né? A gente tem, por exemplo, o CONAR, que define sobre as regras de publicidade, o jornalismo tem a sua própria deontologia, até para proteger a liberdade de expressão e tal. E nesse momento a gente fazer essas discussões internamente e eventualmente levar essas discussões para o legislativo para que alguém não decida por nós, por exemplo, que de repente vai ter que colocar uma tarja, porque sim, porque foi discutido. Isso. Se você coloca, por exemplo, um órgão público para definir o que pode ser publicado ou não, você vê casos como o governo Trump, por exemplo, sem entrar aqui na questão política se ele é um bom presidente ou não, mas ele impedindo que veículos de comunicação específicos que não concordem com a gestão dele sejam impedidos de entrar nas coletivas da Casa Branca. Porque havia um órgão que era fora da gestão americana, que definia esse pool de imprensa e esse rodízio de veículos internacionais, e de uma hora para outra ele falou, não, quem vai decidir se o veículo de comunicação entra ou não aqui sou eu, e eu tirei você porque você não está chamando de Golfo da América, você está chamando de Golfo do México. Então, se a gente não tomar essa frente e conversar dentro do mercado de comunicação o que é viável, o que não é viável, mesmo nesse mercado que é tão diverso, a gente vai ficar preso nessa possibilidade de um deputado específico definir o que é verdade ou não, o que é possível ou não, qual veículo está falando a verdade ou não. Até porque, quando a gente fala de comunicação, a gente não pode ter um viés único. A gente tem que trazer uma visão mais ampla para que as pessoas possam tomar sua própria decisão. Rebeca Lírio, agora nesse olhar mais da publicidade, que tem uma relação com as big techs,
que eu vou brincar assim, que é um pouco abusiva, né? Porque é ótimo oferecer novas possibilidades, diversas possibilidades. A gente nunca teve tanto poder de segmentação, de alcance, de flexibilidade e tal. Por outro lado, também fica um pouco preso, porque se você para de anunciar, se muda o algoritmo, se o preço sobe, você não tem uma regra, um padrão e tal. Primeiro, você concorda de que as Big Techs vão ser mais questionadas? Se isso acontecer, você acha que é positivo ou negativo para a nossa indústria? Eu acho que é necessário que elas sejam questionadas, mas eu concordo muito com a Rebeca quando ela traz assim, essa visão de que nós também precisamos nos estruturar. Eu nunca enxergo, principalmente quando a gente fala de uma questão tão complexa, que há um direcional único, né, onde a gente olha e ataca determinado ponto e aquilo dali seria o suficiente para fazer com que a gente conseguisse ter êxito. Que aí, no meu entendimento, o êxito seria uma remuneração, inclusive, para esses produtores de notícias, uma clareza do que é que acontece com esse algoritmo, ou o que é feito com as nossas informações. A gente não tem. Então, hoje, a gente sempre brinca lá na empresa de que a gente joga futebol com a bola que não é nossa. E a gente está sempre ali à mercê do que vai poder acontecer. Então, a gente tem toda uma pólice, a gente falava de ética, a gente falava de melhores práticas. Nós somos muito criteriosos com relação a isso. Mas não é o suficiente. Então, em determinado momento, a gente falou do Twitter, a gente viu recentemente a determinação do Mark Zuckerberg para não ter ali as autenticações e as verificações necessárias para medidas de segurança, que tem impactos absurdos. Desde você, como anunciante, perder a sua credibilidade, de certa maneira, até pessoas que não têm uma boa índole, não têm escrúpulo. Estamos falando de indivíduos, para o bem e para o mal, que são capazes de coisas que a gente às vezes fica olhando e diz, meu Deus do céu, será que realmente tem alguém que é capaz de fazer isso? Então, há um papel dessas empresas que são detentoras de tanto poder para que elas olhem para essa produção de comunicação. E me parece que isso é falho. Quando você tem um presidente empossado e a gente vê os grandes representantes ali da tecnologia no nosso mundo, naquele momento, aquilo é muito representativo. Porque mostra, inevitavelmente, de que eles estão ali apoiando determinados tipos de comportamento. E esse comportamento, ele beneficia a quem? Acho que a discussão ela é muito mais profunda. Por isso que eu acho que sim, do ponto de vista de comunicação, a gente percebe muito de que a gente não é tão estruturado. Você vê o Conselho, inclusive, de Medicina, que ele é extremamente criterioso, porque está lidando com vidas. Nós também não estamos. Olha a responsabilidade que a gente tem. Recentemente, não tem 2 anos, a gente tem um caso de suicídio de uma pessoa. Existem vários, mas esse foi muito colocado na mídia, de que não soube como lidar com determinadas questões psicológicas e chegou a tirar sua própria vida. Então, qual é o limite disso? Quem vai ser responsável por isso? Nós, no dia a dia, quanto pessoas e profissionais que trabalhamos na comunicação, nós temos uma responsabilidade. Mas ela não é o suficiente. Obviamente que sem ter essa responsabilidade, sem sermos pautados por esses valores éticos, seria muito pior. Então, que bom que existem profissionais como nós, e empresas como as quais nós representamos, que estão atentas a esses pontos. Mas tantas outras não estão. Big Techs, elas precisam se responsabilizar, sim, porque elas têm ligações diretas com os governos, seja no nosso país ou seja nos demais. Acho que esse é um ponto. E quando você fala sobre dificuldades para a marca lidar com todo esse algoritmo, eu não acho que vai melhorar. Eu acho que cada vez mais há uma necessidade, e a gente, quanto indivíduo, criou essa hiperpersonalização. Só que a gente acaba personalizando tanto as coisas que fazer a comunicação ficou muito difícil, de certa forma, porque humanamente, exceto se você tiver uma equipe com 200, 300 pessoas, o que a gente sabe que é super difícil você equilibrar de você ter uma equipe gigantesca com o que a marca quer pagar versus a situação econômica do país, e a gente entraria em outras discussões e milhares, né, de outros pontos que deveriam ser analisados, mas o ponto é, eu preciso de tecnologia, inclusive, para me dar o apoio para fazer um número absurdo de criativos, para eu ter aquele conteúdo que é quase chamado pelo meu próprio nome, e eu me sinta extremamente especial e personalizado com relação àquilo dali. É uma tendência da comunicação, mas que é super desafiador para a gente, quanto produtor de conteúdo, e aí me coloco um pouco nisso, porque ali no meu ecossistema, né, independente do meu papel de Rede Bahia, eu também tenho a minha comunidade. E eu queria muito trazer esse ponto, inclusive, das comunidades digitais, porque muito se falou muito no SXSW, mas a gente já vem estudando isso há 12 anos. E por que as comunidades elas estão tão em voga hoje? Porque são os nossos ambientes particulares. E aí, quando eu falo particular, não estou falando aqui Lucas, Rebecas, juntas debatendo sobre determinado tema. Mas ali a minha comunidade, por exemplo, com o número de seguidores que eu tenho, é uma comunidade pequena, mas ela é extremamente engajada. São pessoas que prestam atenção no que eu estou dizendo. E ainda assim, muitas vezes não vê meu conteúdo, muitas vezes não sabe o que é que eu estou fazendo. E aí, muitas vezes, quando encontra comigo, faz, poxa, não vi esse seu último projeto. Eu falei, não, mas eu divulguei. Poxa, não apareceu para mim. E aí, quando a gente fala da comunidade digital,
ela vem muito pautada nesse contexto de trazer para a gente um espaço onde a informação do usuário ela é nossa, ela não é do Elon Musk, ela não é do Mark Zuckerberg, ela é nossa, é na nossa própria comunidade, porque eu tenho a possibilidade de criar utilizando essas plataformas das Big Techs, mas eu posso criar minha própria comunidade dentro de uma plataforma paga por mim, criada por mim. Já existem algumas ferramentas no mercado que possibilitam isso, se você não quiser fazer um investimento, um aporte financeiro isoladamente. Então, eu acho que é um ótimo ponto para a gente começar a estar mais focado. Por isso a Creator Economy ela é tão aquecida, por isso que as empresas vêm investindo tanto nisso. Você olha, por exemplo, a Sephora, a comunidade da Sephora tem mais de 2 milhões de membros. Os principais produtos, eles são todos testados ali. Os reviews de produtos que não são lançados, eles estão sendo tratados ali. Ah, mas você está falando do segmento de maquiagem muito específico? Não. A gente olha para uma empresa como a Lego, que teve a ideia de lançar o seu produto Star Wars específico por causa de um dos usuários dentro da sua comunidade. Então, os debates, eles são mais estruturados. Você pode perder tempo falando, né, sobre determinados assuntos. Então, a gente está aqui gravando um podcast. A nossa audiência vai estar interessada no que a gente quer falar, porque esses temas eles são relevantes. Mas talvez se a gente pegasse um vídeo e ficássemos 1 hora ali dentro do Instagram, a pessoa não fosse perder aquele tempo, entre muitas aspas, aquele tempo acompanhando a nossa notícia. E quando eu estou da minha comunidade falando com as pessoas que estão interessadas no meu discurso, eu consigo ter a atenção dela retida, para que ela fique esse período. Então, eu acho que a jornada de retenção, de atenção, ela é cada vez mais difícil. Mas quando a gente fala ali no iníciozinho do nosso papo sobre ecossistema, nós temos recursos. Então, eu não imagino que eu vá impactar um usuário com um banner para fazer determinado tipo de comunicação e que ele saia de lá apaixonado pela minha marca. Mas eu imagino que eu comunico a ele que a minha marca existe no banner, que eu conto para ele uma história dentro do meu site, que ele vê uma matéria associada na televisão, que ele vê um convidado na rádio ouvindo determinado assunto e que no fim do dia aquilo deixou ele tão encantado, que é o que acontece com a Nubank, que ele vai para a comunidade do Nubank para ele aprender, por exemplo, sobre economia financeira. O Nubank faz uma ação hoje em São Paulo, numa das avenidas mais movimentadas, fazendo um cross de mídia com o Burger King. E aí no fim do dia você imagina, o que é que isso tem a ver? Eles não tinham ponto físico, eles precisavam criar uma sinergia com o público que era jovem, que em tese tinha algum tipo de associação com essa marca. Tantas e tantas marcas fazendo collabs hoje em dia. E aí eu não falo de collab do Instagram, eu falo collab do ponto de vista de branding mesmo. Porque quando a gente olha para esse cerne da comunidade, e aí eu falo uma opinião minha como profissional, eu acho que a grande virada de chave das marcas é se dedicar a ouvir o que aquele consumidor ele está atento. E ele vai falar loucuras nos comentários das redes sociais, mas talvez dentro de uma comunidade que ele seja moderado, e aí o papel do community manager muito ativo, as discussões elas são mais interessantes, elas são mais maduras, porque você assume uma persona real quando você está se comunicando ali. Óbvio que inevitavelmente vai ter uma figura ali ou não que destoe, e o moderador da comunidade ele tem esse papel, mas eu acho que todos esses pontos que a gente traz aqui, acho que é legal que fique um pouquinho também em quem está nos ouvindo, nos assistindo, e pra gente, quanto profissionais de comunicação que circulam nesses ambientes, o que é que eu tenho a dizer? Qual é o melhor local para contar essa história? E dentro desse desafio todo de hipersegmentação, que eu não acho que vai mudar, a gente vê pessoas indo para o caminho do low profile, do menos envolvido em determinadas coisas, mas ela está consumindo de alguma maneira. Porque a gente não vai em agência de banco para pagar a conta. Você tendo perfil no Instagram ou não. A gente não vai fazer esse movimento, porque a gente já se acostumou, porque tem questões de segurança, porque tem questões de praticidade. Isso pegando um recorte para falar de um case como o Nubank e trazendo um pouquinho mais ali para o nosso dia a dia. Mas isso se aplica a várias outras frentes. Então eu quero aprender sobre determinado curso, sobre determinado assunto. Eu vou ali no meu vídeo do YouTube, mas se eu acho interessante aquilo que está sendo debatido, eu gostaria de estar dentro de um ambiente onde eu gostaria de ouvir também a opinião dessas pessoas. Então eu começo essa conversa. Tem sido muito comum você ver no review de produtos, nos vídeos educativos, os links para você entrar nas comunidades. Então eu acho que isso é super interessante, porque nesse ambiente, até o momento onde nós estamos, né, vamos ver como é que isso se desenrola, mas a gente tem como diferenciar esses ambientes seguros. E aí, para as marcas, eles são muito interessantes. Porque se não fosse, a gente não teria grandes segmentos distintos investindo nessa troca de informação e de conversa. Acho que é a conversa, é o diálogo, é a tentativa de uma conexão genuína num meio hipersegmentado, com hiperestímulos. Assim, eu não tenho filhos ainda, não sei se a Rebeca tem, mas sei que você tem uma filha. Quão desafiador é você criar sua filha nesse momento de segmentação, onde ela está com a atenção tão dispersa? Ela vai crescer.
ela vai ter os próprios hábitos, ela vai ter as próprias construções. Então, de que fonte ela vai se manter informada? A publicidade, ela vai continuar existindo, mas vai continuar se reinventando. É uma resposta que eu acho que a gente não sai daqui com ela. Mas eu acho que a gente sai com uma grande provocação. E no fim do dia, por mais que tenhamos tecnologias e milhares de recursos, somos humanos. Isso a MWeb falou muito no SXSW. Ela, inclusive, traz uma ilustração super interessante dos robôs. O robô agora conseguiu aprender como é que ele amarra um cadastro. Ele faz coisas extremamente complexas, mas agora ele já conseguiu essa experiência, vamos dizer, um pouco cognitiva. Então, tem muita coisa por trás. Mas a gente ainda tem ali a conexão humana. O estudo do futurismo traz milhares de avanços com relação, principalmente ao segmento de saúde. Mas me chama muita atenção na fala dela esse convite aos microsistemas, às suas próprias comunidades. Eu acho que aí tem um gancho muito, muito interessante para a gente. Essa sua fala me fez lembrar de um raciocínio, de que muitas vezes a gente vê uma tendência, mas a gente tem que saber que às vezes um movimento gera uma reação que muda o movimento. Por exemplo, em algum momento o mundo de influenciadores ele foi caminhando para quanto mais seguidores, audiência, melhor. E aí, de repente, você percebeu, não, assim, quando chega a determinado número, eu começo a perder impacto. Então, aí vai para nano, micro e nano influenciadores. Eu quero aquela pessoa com 5 mil, 3 mil, 500 seguidores, mas com engajamento alto, que seja realmente reconhecido por essas pessoas. E a outra tendência de hipersegmentação, de hipercontrole, quando eu posso decidir tudo, gera uma paralisia de decisão. E aí uma tendência de que assim, eu não quero decidir, aí eu vou ouvir rádio, eu vou assistir TV aberta, ou eu vou para uma plataforma como o TikTok de algoritmo ao extremo, em que eu praticamente só preciso ligar o TikTok e vai passando, não preciso seguir ninguém. Ele apenas vai me mostrando coisas que eu já me interesso. Então, interessante como às vezes a gente precisa olhar para a tendência e pensar qual o segundo nível disso. Se isso acontecer, como as pessoas vão reagir. E aí, para terminar, tem uma tendência que eu achei bem interessante, que é que, a priori, se espera que vai mudar muito a forma como as pessoas navegam por conteúdo no ambiente digital, especificamente, que é o das buscas serem feitas com assistentes de inteligência artificial. No início da fala, a Rebeca falou da mãe dela que fez uma busca sobre taxa para Fernando de Noronha, apareceu a lista de resultados e apareceu também o resumo do Gemini. Então, tem um risco de que, com aquele resumo que a inteligência artificial faz, as pessoas não cliquem nos anúncios e nos resultados para elas mesmas chegarem numa conclusão. Então, aí você teria assim, uma perda de audiência para vários sites. O risco de as pessoas usarem a Alexa ou qualquer assistente virtual e elas pararem de fazer as buscas. Então, você pergunta para a Alexa, ela te traz uma resposta que você acredita, e aí você deixou de interagir com muito conteúdo e com muitos espaços de publicidade. E o outro de que as ferramentas de inteligência artificial façam o deep research, a pesquisa profunda, que é aquilo que a gente faz. Assim, eu quero ir para tal lugar, aí você faz uma busca por hotel, aí depois hotel que seja de um tipo específico, hotel perto da praia, você vai fazendo várias buscas e nesse processo você vai consumindo muita informação, tanto jornalística quanto conteúdo publicitário. Se essa pesquisa, toda essa sequência de pesquisa for feita por um robô, a pessoa vai consumir menos conteúdo, ter menos espaço, menos oportunidade de impactá-la. Vocês acham que esse mundo assim apocalíptico, em que a gente passa a acreditar demais na inteligência artificial, consome menos conteúdo e, consequentemente, diminui aí as oportunidades de impacto para anunciantes e de audiência para os veículos? Ou você acha que não? Vai ter esse backlash, né? As pessoas vão passar assim, vão ver que a informação foi incorreta e vão saber que eu preciso, eu mesmo, chegar num site confiável e verificar se essa informação está correta. Vocês acham que vai acontecer o backlash ou que realmente assim, a tendência é cada vez mais as pessoas navegarem online de maneira não autônoma, né, de maneira delegada para um assistente? Eu acho que há caminho para os dois. Vai ter aquelas pessoas que só vão se informar por esse método de inteligência artificial, mas da mesma forma como minha mãe pesquisou uma coisa que era errado, e ela falou que eu não posso depender só desse meio de comunicação, isso acontece com outras plataformas. Se as pessoas não fizessem questão de ter o trabalho, vamos dizer assim, de procurar veículos de comunicação, a TV não teria mais sentido, o rádio não teria mais sentido. Porque a pessoa ia falar, não, eu só preciso dessa fonte de informação aqui e para mim está suficiente. E não é o que acontece na prática. A gente vê as pessoas... Por exemplo, a gente começou a falar de inteligência artificial primeiro em relação aos algoritmos, depois com as respostas automáticas. Quem nunca... E eu não estou falando de 4, 5 anos atrás, não. Eu estou falando de
um mês atrás, não foi tentar entrar em contato com alguma empresa e teve a resposta do robô automático no WhatsApp e não tinha a alternativa que você precisava ali. Então, outro dia eu tentei entrar em contato com o hotel para saber se tinha vaga e não tinha, tinha milhares de alternativas e não tinha que eu precisava. Eu fiz uma compra num desses sites chineses e cancelei porque demorou mais de 3 meses, passou muito do prazo. Cancelei, eles falaram, ok, não aceite. O porteiro foi e aceitou a encomenda. Uau. Eu não tinha como devolver a encomenda porque ela foi cancelada e eu não tinha como pagar de novo porque ela foi cancelada. Eu falei, vou tentar entrar em contato com o suporte. O suporte não me dava alternativa. Porque a compra foi cancelada, ela não existe no ambiente virtual mais. E eu pedia para falar com algum atendente, falava, não, você precisa falar com a inteligência artificial. Então, no fim das contas, as pessoas voltam para o humano. No fim das contas, essa conexão que tem com os apresentadores da Rede Bahia, ou comigo enquanto apresentadora da Antena 1 Salvador, eles querem a informação que vem dessa fonte original, mas eles querem se sentir parte desse processo de comunicação. Essas comunidades são muito fruto disso. Eu não quero só consumir de uma marca. Eu quero que a marca me ouça e fale assim, eu quero esse produto, eu quero dessa forma. Então, o humano sempre vai ser importante, a pessoa sempre vai querer esse contato mais próximo. E quando a gente fala da produção de conteúdo, dos desafios no mercado de comunicação, também vem para isso. As pessoas querem saber o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, mas elas querem saber o que aconteceu na rua dela. Se a rua dela está segura, se o hospital que ela está indo tá vazio ou está cheio, se a escola está funcionando, se a escola está seguindo as regras ou não. Ela quer que os problemas dela sejam ouvidos, porque tem muita informação. Então, que resolva a minha questão. E quando a gente fala de comunicação, por isso que o bairro é cada vez mais importante, por isso que o estado, a cidade é cada vez mais importante. Porque nessa bomba de informação, o que faz diferença para mim? Quando a gente fala a gasolina vai diminuir ou não, o café vai ficar mais barato ou não, não importa o que o mercado está dizendo, não importa o que o governo está dizendo. Se eu for ao mercado e o café estiver caro, é o que importa para mim. Então, por isso que eu acho que vão ter esses movimentos das pessoas buscarem cada vez e integrarem cada vez mais a inteligência artificial, mas o humano nunca vai ser colocado de lado. Eu não discordo. Eu acho que a gente tem esse papel importante. O que eu acho que pode acontecer é esse protagonismo ele oscilar. E aí eu acho que quando a gente tem uma tendência surgindo, e aí vamos pensar quando a internet surgiu, depois quando os smartphones se popularizaram, ou até quando a gente vê alguma nova tecnologia, como é o caso da IA, só se fala disso. Todos os eventos que a gente vai do ponto de vista de comunicação, todos estavam olhando para essa temática, e eu confesso que eu, inclusive, fiquei um pouco cansada e achando meio chato. Eu digo, tá, gente, já entendi, já é uma realidade. Até quando a gente vai ficar falando sobre esses pontos? E eu acho que talvez agora a gente esteja avançando para algumas discussões um pouco mais maduras. Só que eu acho que a gente tem um desafio, e inclusive a própria UML traz isso no SXSW e vários outros eventos de tecnologia. Eu, particularmente, acompanho um pouco isso para saber, inclusive, o que faz sentido para a nossa realidade ou não, para o nosso bairro, para o nosso microecossistema, que as previsões elas são sempre feitas até 2 anos. Você nunca extrapola muito mais. Porque a gente não tem muito como saber. E, inclusive, se a gente continuar destruindo o planeta como a gente está fazendo, o que será de nós com esse calor e com tudo que está acontecendo? Então, assim, eu acho que tem coisas tão urgentes e que precisam ser vistas nesse sentido, que a gente, quanto humano, inclusive, negligencia, que há uma nova geração que daqui a pouco está entrando nas faculdades, ou não estará nas faculdades, mas estará nos seus outros cursos, que a gente ainda não sabe muito como ela vai se comportar. Isso, a privilegiada que tem acesso à informação e que tem acesso à cultura e o que todos nós entendemos que deveria estar acontecendo no âmbito real. Mas e o nosso país, que ele é incrivelmente segmentado, incrivelmente desigual? Então, como é que essas pessoas que estão ali sem entender nem como é que vai funcionar ali a sobrevivência dela no dia a dia, ela não está pensando em inteligência artificial. Ela vai se informar pela televisão e pelo rádio. Por mais que tenha acesso à internet, por mais que tenha um celular, mas tem muitos que não têm. A Bahia, como a gente falou no início do nosso papo, são 417 municípios. E aí? Tem pessoas que não têm nem energia elétrica. Então, encontrar um discurso linear que nos coloque todos na mesma página não me parece coerente. Eu acho que uma responsabilidade que a gente tem enquanto veículo, e por isso é tão importante a gente ser plural, a gente ter TV, a gente ter rádio, a gente ter digital. E aqui, as duas Rebecas passam muito por essa realidade,
Nós temos uma responsabilidade com a informação, a gente tem uma responsabilidade com a comunicação, seja ela independente do meio. Então, como é que a gente passa essa mensagem, como é que essa mensagem vai ser percebida pelo público. E sim, a gente tem um desafio de entender como adequar essa mensagem à linguagem, mas eu acredito muito no capital humano pela pluralidade de realidades que a gente vive, né? Então, acho que o nosso trabalho ele não é indispensável, e aí, naturalmente, perceba, a gente fala de inteligência artificial há tanto tempo, e no momento aqui, com 3 pessoas que são de mercado, que estudam, a gente segue falando da base, que é tecnologia e humano. Agora, como é que isso vai se desdobrar? Então, eu acho que fazendo um recap de muitos desses pontos que a gente trouxe aqui, é encontrar esse equilíbrio. As tecnologias existem, eu preciso oferecer as melhores soluções para o meu cliente, eu preciso que a marca dele seja rentável, porque economicamente ele precisa existir, economicamente isso é bom para o meu estado, é bom para a minha cidade. Isso desde uma grande empresa que paute grandes investimentos, ou governos, ou prefeituras, até os mercados ali de bairro que fazem seus investimentos em mídia paga, que tem uma realidade um pouco mais restrita, ou que não façam investimento em mídia paga, mas usem as tecnologias digitais, como a própria mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, para poder facilitar um negócio de alguma forma. Então, percebo que são muitas camadas, nunca há uma entrega absoluta. E aí, eu acho que conduz esse fio para a sua microcomunidade, para a sua micro-realidade. Qual é a resposta para isso? Não tem. E que bom que não tem, porque eu acho que tudo é pautado com estratégia. Nós estamos aqui para trazer as melhores soluções. Acho que quando um cliente chega na nossa frente e diz assim, olha, eu tenho uma necessidade, eu preciso me posicionar quanto marca, ou eu preciso lançar um novo produto, ou eu preciso me reposicionar. Enfim, as necessidades, elas são muitas. Eu acho que isso é o que faz o brilho ali da nossa profissão, da nossa vocação mesmo. Entender o que é que vai fazer sentido para ele e o que é que no fim do dia, estudando muito, pensando muito em estratégia, conhecendo muito bem o público dele, por isso a necessidade de você estar em veículos que são pautados, que são responsáveis, que sigam códigos de ética, que tenham suas figuras emblemáticas, sejam eles apresentadores que estão na televisão, sejam apresentadores de rádio, sejam personagens da economia criativa, que estejam ali em perfis de redes sociais ou gerenciadores de conteúdo. São imagens, são pessoas que carregam uma responsabilidade. Eu acho que é justamente isso que nos diferencia de quem entra nesse mercado sem tanta preocupação, né? E aí acho que, tirando a gente do olhar de produtor e de comunicólogo, de estrategista, e nos colocando no ponto como consumidores, nós também buscamos isso. Sim. A gente quer alguém que tenha essa preocupação. E quanto mais nova as gerações, mais elas têm uma preocupação de como aquele produto é feito, não só como ele está se comunicando. Mas e aí, ele está realmente levando a sério tudo aquilo que ele está dizendo que ele faz? Ele realmente tem políticas de gênero? Ele realmente está preocupado com o meio ambiente? Ou isso é só uma falácia, né? Esses questionamentos, eles vão surgindo. Então, essas novas gerações, elas vêm muito, no meu entendimento e pela realidade, pelo pouco que estudo e que me traz esse contexto, para colocar o dedo nesses questionamentos. E a gente vai precisar se estruturar. Qual é a parte boa? Nós já estamos atentos a isso. A gente já tem essa construção de comunicação de maneira muito ética e muito respaldada. Você falou, né, do que se apresenta nas tendências e tal, que às vezes fica repetitivo. Uma das coisas que eu falo, às vezes, é que eu sinto falta do accountability de quem apresenta uma tendência. Porque a pessoa apresenta uma tendência hoje, no ano que vem apresenta outra. Aí, às vezes, eu tenho vontade de assim, queria voltar 10 anos e ver o que é que a M-Web falou em 2015, só para ver o que é que realmente se realizou. Aconteceu. Até para dar um desconto, porque quando você vai para um festival como esse, você sai com aquela sensação de angústia, de, meu Deus, eu tô atrasado, que eu acho que deixa de ser produtiva. Mas nessa linha de accountability de tendências, vocês são profissionais que precisam tomar decisões aí no dia a dia de vocês. Então, hoje, de todas as tendências que a gente discutiu, qual você acha que seria a tendência que vale sim a pena observar e como você recomendaria que a nossa audiência se aproximasse desse tema, como você está enxergando isso, e aproveito também para você dizer como é que a nossa audiência pode acompanhar vocês, seja nas redes sociais, seja na rádio e tudo mais. Então vamos aí para essa finalização. Qual a principal tendência, como se apropriar e se conectar com ela e como te acompanhar também? Bom, como me acompanhar? Vou começando pelas mais fáceis. Eu tenho um perfil tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que são os que eu costumo mais movimentar. Então lá acho que a gente tem bastante informações falando aqui, né, de Rebeca quanto pessoa física e profissional. Rebeca Lírio, aqui com 2 Cs e com Y, e sim, é meu nome mesmo, e a culpa é numerológica, que minha mãe acreditava e ficou desse jeito. Então não tem muito mistério, e aí lá eu costumo compartilhar, tem um link também para o meu site, e eu escrevo também alguns artigos, também sou professora, então ali acho que tem todas as informações para a gente poder se acompanhar. No caso dos canais oficiais da Rede Bahia,
Nós temos todos os nossos produtos digitais, então eu recomendo muito, falando inclusive do ponto de vista de notícias, de acompanhamentos da nossa cidade, o portal do G1 e o portal Bahia, onde você tem entregas completamente distintas e você consegue ter uma visão de entretenimento e de cultura, olhando para o Bahia e o que é que acontece no mundo dos realities. Então acho que também é necessário, porque faz parte também de nossa cultura de entretenimento, e o G1 como um grande portal, falando de Bahia, dos principais acontecimentos do nosso estado, e como editoria nova focada em Feira de Santana, que é um mundo, quando a gente olha para Feira de Santana, quantas possibilidades. Então a gente tem essa nova iniciativa, uma coisa super recente, e que pra gente é super legal. Falando de Rede Bahia, temos os nossos canais institucionais, e a TV Bahia, que é um mundo de possibilidades, onde você acompanha também todo o desdobramento dos nossos programas, tanto indo do segmento de entretenimento também, quanto o nosso jornalismo. Sobre tendência, falando especificamente do recorte de MWeb, eu acho que pra gente fica muito distante, de certa forma, muitas coisas que foram apresentadas. E aí confesso que essa é uma das minhas maiores angústias quando eu vou para festival. Não sei se a Rebeca compartilha da mesma opinião, não sei se você também traz um pouco isso, mas eu me questiono, eu digo, poxa, a gente ainda tá em níveis de discussão ainda, que passam às vezes outros cernes. Eu tô falando ali de IA generativa, focado no segmento da saúde, e me perdoe ser repetitiva, mas assim, a gente fala de um país que não tem acesso à saúde e à educação da maneira como deveria. Então, às vezes, isso para mim parece muito distante. Mas é importante que a gente, quanto profissional, esteja atento. Então, o que eu, Rebeca, particularmente faço com tudo que eu vi? Eu faço um filtro, e aí um convite, eu acho, para quem está nos vendo e nos ouvindo, a entender qual é a sua realidade quanto profissional e quanto negócio que você gerencia. Seja você um empreendedor independente, ou seja você parte de uma empresa. No meu caso, por exemplo, eu fico muito atenta a tudo que vá nos apoiar nas construções e otimização de tempo para a gestão de pessoas, porque ocupa um cargo de liderança, então a gente gerencia toda uma estrutura com uma super responsabilidade. Então, tudo que paute saúde, não só mental, olhando para a gente quanto indivíduo, mas de uma equipe, do ponto de vista de liderança, eu acho que é super importante. Então, essa é uma tendência de você estar olhando cada vez mais para esse ponto, mas que para mim é algo corriqueiro, que a gente deveria estar vendo sempre. O que há de novo é que começa a surgir tecnologias que apoiam você nessa jornada. Então, existem ferramentas, existem dispositivos, os famosos wearables que as empresas estão investindo. Então, acho que ainda são um pouco distantes da nossa realidade, mas eu já venho acompanhando. Porque à medida que eles vão se popularizando, fica mais fácil a gente trazer para o que a gente vive. E quando eu falo da nossa realidade, eu não falo da realidade Bahia, eu falo da realidade, inclusive, Brasil. Porque tem muitas coisas que foram ditas como tendência no próprio mercado americano e que eles não estão praticando. E estão em empresas muito nichadas ainda. Então, eu acho que isso é um ponto. Acho que também é importante a gente olhar com muita consciência, falando de branding pessoal, que é um tema que eu gosto muito de trazer, o que é que contribui para a minha formação, seja como líder, se eu estiver ocupando esse papel de liderança, ou seja, quanto indivíduo que quero fazer uma transição de carreira, ou que quero me aperfeiçoar em algum ponto. E aí, de tudo que vi, também fica muito forte, muito latente a Creator Economy. Ela vem se reinventando, há uma necessidade muito grande da gente olhar para as comunidades digitais. E esses criadores de conteúdo, eles assumem um protagonismo nesse lugar, porque a marca falar dela mesma é algo que é muito questionado atualmente. Então, eu acho que das tendências que foram apresentadas, fala-se muito sobre a Creator Economy, sobre um outro prisma. O prisma da verdade, o prisma da investigação e a tecnologia dando suporte para essas buscas e para toda essa construção dessa narrativa. Então, o maior convite, a gente fez o recorte aqui de MWeb, mas eu acho que foram muitos painéis, o conteúdo está todo disponível, inclusive a inteligência artificial ajuda na tradução. Então, ontem, inclusive, para estudar, para estar aqui um pouquinho e para refrescar tudo que eu tinha visto, eu tive a ajuda da IA ali para poder falar para mim os pontos específicos, né, para perder menos tempo. Então, independente do nível, seja você que está ouvindo a gente, seja um empresário ou um estudante, que eu acho que o Screen traz essa pluralidade, democratiza essa informação, faz uma reflexão. Onde é que eu quero chegar? Como é que todo esse conteúdo, né, e como é que tudo isso que está disponível, já que são tantas coisas, podem me apoiar. E acho que com esse filtro fica mais fácil a gente conseguir direcionar para o que a gente realmente precisa. Os meus recortes ficam aí de dicas, e aí depois eu tenho alguns conteúdos produzidos sobre isso, vale olhar nos arrobas, e acho que posso também depois, você deixa aí o contato no descritivo do vídeo. Perfeito. E tudo mais, para que as pessoas também entrem em contato, e acho que a gente pode falar de palestras específicas, que eu já fiz um pouquinho dessa curadoria, dá para ajudar aí um pouquinho para quem quiser estudar. Rebeca Menezes. Vou começar, então, sobre as tendências. Eu acho que a Rebeca vai no ponto-chave, que é procurar uma tendência que faça sentido para você na prática. A gente tem uma
pluralidade de informações, de fontes de informação, de ferramentas disponíveis. Então, a gente está aqui falando para uma audiência que pode ser de qualquer setor, que você pesquise, vá a fundo, use a inteligência artificial para identificar quais são as tendências da sua área e como você pode colocar elas em prática no seu dia a dia de uma forma que, de fato, ajude. Então, não vá seguindo ali a sua concorrência, porque o concorrente colocou, você se sente obrigado a colocar, ou fazer uma coisa sem estratégia, porque pode virar algo negativo para sua empresa. Então, essa mesma coisa, vou colocar um robô para responder. Se o robô não responder o seu cliente, ele vai embora e não consome o seu produto ou serviço, porque perdeu a paciência e hoje... Ainda fala mal de você. Ainda fala mal de você. Pô, tentei resolver, não consegui. E é muito rápido. As pessoas não querem hoje perder tempo. Então, você tem que usar a inteligência artificial para exatamente agilizar a sua vida, a sua rotina. E quando a gente fala de profissionais de comunicação, entender como a inteligência artificial pode te ajudar no dia a dia, é importante aprender, é importante buscar essas plataformas, porque, como você bem disse, vai ser cobrado cada vez mais isso no mercado de trabalho, mas cuidado para você não achar que é o mais importante. Porque tem muita gente no mercado de trabalho, e conversávamos aqui nos bastidores, que acham que construir um currículo com inteligência artificial ou responder um questionário com inteligência artificial é a melhor forma. A gente vê do outro lado, a gente que está acostumado, a gente percebe isso. E isso pode acabar virando um ponto negativo para você. Então, entenda como essas plataformas, que são as milhares, podem te ajudar e não te atrapalhar no que quer que você queira aí, qualquer que seja a sua área de atuação. Sobre onde me encontrar, tem Rebeca MNZS _ no Instagram, porque eu tive uma dificuldade muito grande de achar um arroba ali que fosse mais fácil, mas você também me encontra no @Antena 1 Salvador e no @Bahia Notícias. Eu estou sempre aparecendo ali pelas duas redes sociais, também estou no LinkedIn e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu tenho uma relação muito próxima, os ouvintes também me mandam muitas mensagens, então é só mandar um direct, só mandar aí sua avaliação. Estou à disposição, porque eu acho que é importante esse espaço de conversa, e o Screen é muito estratégico nesse ponto. Como eu disse, eu acredito muito que a comunicação precisa discutir sobre a comunicação. E a comunicação baiana precisa discutir sobre a comunicação baiana, porque, como a Rebeca bem disse, nós somos um mundo diferente, com uma linguagem diferente. E a gente precisa saber como falar com os baianos também. Defendo muito a Bahia, somos bairristas, mas por um motivo ótimo. Então, procure as tendências também. Procure quem está falando no mundo, em São Paulo, no Rio, mas procure quem está falando na Bahia, porque a gente tem muita produção de conteúdo importantíssima e que está fazendo a diferença no mundo todo aqui também. E você está todo dia às 7 da manhã, segunda a sexta? De 7 às 9 da manhã, de segunda a sexta, na 100.1 FM. A gente faz entrevistas, traz colunistas de diversos setores, esporte, cultura, turismo. A gente tem correspondente em Brasília também para trazer esse debate nacional. E entrevistas sobre os mais diversos assuntos. Então, é só sintonizar 100.1 FM. Excelente. Muito bom. Um comentário antes de fazer o encerramento. Assim, Rebeca Lírio falou sobre como os festivais, eles são distantes, falam para uma bolha e tal. Toda vez que eu vou para um festival como esse, eu vou como se eu estivesse indo para um desfile de moda. Quando você vai para um desfile de moda, você não espera vestir o que passou na passarela. Você consegue entender que ali, de fato, são as tendências. Então, o estilo vai mais para cá, as cores vão ser mais ou menos essa. Então, você precisa depurar e, de alguma maneira, isso vai chegar no mercado. Eu vejo um pouco assim, esse XSW, Web Summit, esses grandes festivais, eu sempre vejo como se aquilo dali é meio que uma apresentação didática que destaca, faz sobressair os pontos que eles querem chamar a atenção, mas não é exatamente aquilo que vai acontecer no dia seguinte na nossa vida real. É importante estar por dentro, porque de fato ali você tem a tendência, mas não dá para pegar pelo valor de face, você tem que fazer o filtro como vocês falaram. E acho que a gente fez bem esse papel aqui. A gente destacou aqui algumas das tendências aplicadas ao mercado de comunicação, de jornalismo, de publicidade da Bahia, começando
pelo uso da inteligência artificial, ele já está acontecendo e está vindo para potencializar, para possibilitar que jornalistas, publicitários, relações públicas possam fazer coisas que não conseguiriam fazer sem a inteligência artificial. O fenômeno de granularidade da mídia e de hiperpersonalização vai prosseguir e isso é positivo. A gente já tem tecnologia que possibilita que a gente chegue quase no nível de chamar a pessoa pelo nome e falar da cor que ela gosta, do produto que ela gosta, do produto que ela comprou, naturalmente seguindo as leis de privacidade e as outras regras de conformidade que existem no nosso país. Ainda nessa linha mais regulatória, a gente falou de como é importante essa discussão, esse questionamento das Big Techs e de que como nós, como sociedade civil, e como representantes de um setor, devemos levar os anseios desse setor para essas discussões e a gente também define as nossas regras para não esperar que outra pessoa defina por nós. E a gente terminou aqui falando um pouco sobre como quanto mais tecnologia a gente coloca no processo, mais sobre a gente precisa entender. Então a questão das comunidades, a questão da empatia e essa questão do Creators Economy, que no final do dia é você ter uma pessoa que serve de referência para outras pessoas. Isso deve crescer cada vez mais. Então agradeço aqui as Rebecas, Rebeca Lírio e Rebeca Menezes. O episódio de hoje acabou. Daqui a 15 dias a gente tem mais um e o link para o relatório que a gente fez, baseado no relatório em inglês da MWeb, está aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado.